noite. O pessoal está chegando. Larissa, boa noite. Eunícia, Dona Rosa. Oi, Dona Jerusa, boa noite. Um abraço grande pro pessoal de Quatro Bocas, sempre aí acompanhando, as nossas lives. Karina, boa noite. Minha cunhada. Bom, meus irmãos, nós ontem tivemos aí problemas, de sinal, problemas com a nossa internet aqui em Praça, por causa da chuva, uma chuva muito forte aqui ontem e derrubou a internet de todo mundo, então nós não pudemos, transmitir o nosso estudo ontem e transferimos para hoje. E hoje, graças a Deus, tudo se normalizou e estamos aqui para encerrar o estudo do livro de Neemias. O livro de Neemias tem sido bênção para nós, bênção para todos nós. Nós podemos aí aprender muito com a história desse homem de Deus, desse servo do Senhor, Neemias, que sentiu o desejo, sentiu o chamado, quando ele descobriu que os seus irmãos estavam sofrendo em Jerusalém, abandonados, os muros derrubados. Neemias se sentiu chamado a fazer alguma coisa e se colocou diante do Senhor em oração, orou e pediu a Deus orientação, foi diante do rei Artaxerxes, clamou ao rei que o deixasse ir, voltar a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Voltou, animou o povo a edificar, fez o povo se animar para construir, resistiu aos ataques dos inimigos que queriam atrapalhar a obra. O povo se voltou para o Senhor com a leitura da palavra, com a consagração de vidas, a restauração do louvor. Nós vimos que a restauração não foi apenas dos muros de pedra, mas foi uma restauração do espírito do povo, do orgulho do povo, da autoestima, da vida de culto. E todas as coisas começaram a voltar para os seus lugares. E na quinta-feira passada nós vimos que o povo fez um grande culto, uma grande celebração, todos estavam muito felizes, muito animados, mas, Sara Jane, minha irmã, boa noite, mas chegou a hora de Neemias voltar. Vocês lembram que ele tinha pedido ao rei um prazo, o rei deu um certo prazo. Dona Ana Maria, minha irmã, boa noite, a felicidade de ver a senhora aqui com a gente. O Neemias teve que voltar, voltar para o rei, porque o rei tinha estabelecido um prazo. E nessa volta de Neemias para a Babilônia, algumas coisas começaram a acontecer em Jerusalém. É isso que nós vamos ver no capítulo 13, que é o último capítulo do livro de Neemias, que o povo, vai acontecer aí um problema e Neemias vai voltar e o povo vai reafirmar o seu compromisso com a santidade. Santidade é o tema do nosso estudo dessa noite. Bem, meus irmãos, nós vimos que, já fizemos aí um apanhado, e nós vimos, se você olhar no capítulo 12,
capítulo 12, nós estudamos a dedicação dos muros, a celebração da dedicação dos muros. E vamos ver que o povo fez um grande culto, uma grande festa para dedicar os muros. E aqui no capítulo 13, se você olhar aí, você que está com sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia no capítulo 13. Olha só o que aconteceu. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Bem, meus irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, e se tem uma coisa que nós podemos falar sobre o nosso Deus, é que o nosso Deus tem alguns atributos. O que é um atributo? É uma qualidade. Alguns atributos são comunicados e outros não. Deus se revelou, mas não se revelou totalmente ao homem. Tem certas coisas que são mistérios para nós. Tem certos atributos de Deus e algumas coisas que Deus faz e Deus são ainda para nós ocultos, né? A palavra de Deus chega a dizer que nós só o veremos face a face quando nós estivermos glorificados com Ele no céu, quando nós vamos conhecê-lo na sua plenitude. E o Senhor vai revelar esses atributos através do quê? Da sua palavra revelada. Que atributos são esses que são revelados? A misericórdia de Deus, o amor, né? A benignidade, a graça. São atributos revelados que nós tomamos conhecimento porque Ele decidiu revelar-se para os homens. E a sua revelação é a sua palavra. Mas tem um atributo que eu não citei ainda, que é o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes na Escritura. Você sabe me dizer que atributo é esse? Nós vamos ver que na palavra de Deus que em Isaías 6, versículo 3. Você que está com sua Bíblia aberta, abra lá em Isaías capítulo 6, versículo 3. Você vai ver a visão de Isaías da glória de Deus. E quando Isaías vê, né, Adriana, minha irmã, boa noite, Dona Ió, né, seja bem-vinda. Quando Isaías vê a santidade de Deus, e ele vai ver os serafins voando ao redor do Senhor, exclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. A santidade de Deus é mais um atributo de Deus revelado a nós, é a sua santidade. E nós precisamos entender que a santidade, ela é repetida, né? Porque na literatura de Israel, né, na linguagem hebraica, quando você quer enfatizar alguma coisa, quando você quer colocar uma coisa em destaque, boa noite, Luana, seja bem-vinda. Quando você quer colocar uma coisa em destaque, né, aqui no nosso português, bom e velho português, o que nós fazemos? Nós grifamos, colocamos em negrito. Isso mesmo, minha irmã Adriana foi lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas em Israel, na literatura hebraica, como a nossa irmã Adriana colocou aqui, eles faziam o quê? Repetiam.
Então, quando Isaías repete por 3 vezes, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, ele está querendo dizer que a santidade de Deus é elevadíssima. É colocar num grau elevado. Deus é santo. Então nós vamos ver neste atributo de Deus, e na literatura, que a repetição era uma forma de dar ênfase. É dizer que é uma coisa extremamente importante, extremamente grande. Tanto que Isaías viu e logo caiu em convicção. Thaís, minha irmã querida, boa noite, seja bem-vinda. Isaías viu ali uma santidade de Deus tão exacerbada, uma coisa tão imensa, que ele cai em convicção de pecado e ali ele assume um compromisso com a santidade. Nesse estudo, nós vamos ver o compromisso que nós precisamos assumir com uma vida de santidade. Porque nós somos filhos de um Deus santo, somos filhos de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Somos filhos de um Deus 3 vezes santo. E nós fazemos parte de uma igreja que é chamada para ser santa. Sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos ver aqui, dentro desse capítulo 13 de Neemias, que naquele tempo, que naquela ocasião, naquele momento ali da história de Neemias em Israel, começou a acontecer algumas coisas, alguns desvios. E vai nos alertar também para que nós fiquemos o quê? Vigilantes. Vigilantes, porque mesmo quando nós tomamos um compromisso com a santidade como o povo tomou, mesmo quando nós nos animamos para o trabalho e para a obra como o povo se animou, é preciso que nós fiquemos bem vigilantes, porque nós somos falhos. O homem é falho, Deus é santo, mas o homem é falho. E se nós não estivermos firmados em Deus e muito atentos à sua palavra e buscando de todas as formas viver esta vida santa e viver a santidade no nosso dia a dia, nós também estamos propensos a cometer esses desvios, a cometer esses erros. Mas só que aqui nós vamos ver que Neemias ele vai trazer o povo de volta. Ele vai orientar o povo e vai chamar a atenção do povo para que eles não caíssem nesse erro, nesses desvios. Se você olhar aí, você viu que quando eles leram na lei de Moisés, eles viram que Deus tinha proibido que os moabitas e os amonitas fizessem parte do povo de Deus. Se nós estamos falando de santidade, nós vamos ver, nós temos que destacar aqui em primeiro lugar que a santidade ela é um resultado de um compromisso firmado com a palavra de Deus. Lembrem que o que aconteceu naquele dia? O povo leu a lei de Moisés. Quando o povo leu a lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os 5 livros de Moisés. É o livro da lei de Israel. Então, quando o povo leu aquele texto, eles entenderam que eles precisavam assumir um compromisso com a santidade. Então, nós vemos aqui que a história vai nos contar que a dedicação dos muros de Jerusalém gerou no coração do povo uma vontade, um desejo de colocar em ordem a sua vida espiritual.
Eles estavam prontos para restaurar a sua vida espiritual que estava como? Desestruturada, com a falta da santidade. Mas através da palavra, através da leitura da lei, por quê? Através da Bíblia nós vamos ver e vamos conhecer aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Aquilo que serve a Deus e aquilo que não serve. Nós só vamos conseguir fazer essa distinção através da palavra de Deus, através da sua vontade revelada. Quando o povo ouviu a leitura da lei, eles logo perceberam que Deus havia proibido os amonitas e os moabitas de fazerem parte da congregação de Israel. E isso vai estar lá em Números 22, de 1 a 6. Foi quando eles pagaram Balaão para levar uma profecia falsa amaldiçoando o povo. Só que no meio do caminho, nós conhecemos a história, o que acontece? O anjo entra na jumenta de Balaão e a jumenta fala com Balaão, Balaão treme. E aquela maldição se transforma em bênção. Mas Deus fez com que, naquela situação, os líderes de Israel, e ele avisou dizendo, olha, os moabitas e os amonitas jamais farão parte da congregação de Israel. Então, quando o povo ouve a leitura da palavra, eles perceberam que havia uma necessidade de quê? De purificação. Uma necessidade de purificação. Porque quando você se aprofunda na palavra e você começa a ler e a estudar a palavra, você vai começar a entender a vontade de Deus e vai conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus revelada. Então você vai começar a filtrar e a entender aquilo que realmente agrada a Deus e aquilo que desagrada. Porque quando, meus irmãos, entendam isso, quando nós vamos nos aprofundando em santidade, quando nós vamos nos aproximando mais de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, da casa de Deus, automaticamente nós vamos rejeitando aquilo que não agrada a Deus. Automaticamente nós vamos afastando de nós aquilo que não serve a Deus. Nós vamos nos afastando do pecado. Se você olhar, abre comigo em Deuteronômio. Olha lá, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23. Você que está com sua Bíblia aberta, você que não está, anote, para depois você ir lá e conferir, Porque aí você fala, Bruno falou besteira, conferir não era nada daquilo que ele falou. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1 a 6. Aquele a quem forem trilhados... É 23 mesmo, gente? Versículo 23, versículo 3. Capítulo 23, versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao encontro com pão e água no caminho, quando saíres do Egito, porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então eles leram que era proibido, Então é interessante nós observarmos, se você olhar no versículo 3 aí de Neemias 13, preste atenção, ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Então é importante dizer que
houve obediência do povo a essa palavra. Então o povo obedeceu quando ouviu o ordenamento. Porque quando nós temos a correta compreensão, quando nós entendemos da palavra de Deus e do compromisso que nós temos que ter com a santidade, nós vamos tomar uma atitude. Isso vai se transformar numa realidade para nós, um viver santo. Porque a palavra, ela vai esclarecer a nossa mente, ela vai abrir a nossa mente e vai nos direcionar para uma vida sem profanação, uma vida afastada das coisas que não agradam a Deus. João 17:17 diz o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Então não vai haver santidade, não vai haver viver santo, não vai haver santidade na nossa vida, no nosso procedimento, se nós não atirarmos do quê? Da palavra de Deus. Deus revelou a sua palavra para que nós, tendo acesso a ela, nos santificássemos, né? E então nós vemos aqui neste comecinho que esta leitura da palavra, esse reencontro que o povo teve com a palavra de Deus, porque lembrem-se que eles tinham voltado de um cativeiro de 70 anos. 70 anos na Babilônia. 70 anos sem ouvir, sem ler, sem ter acesso à palavra. Este povo volta e começa a viver a sua vida. Neemias anima e eles começam a reconstruir. Mas quando eles ouvem a palavra de Deus, meus irmãos, isso é extraordinário. Quando eles pedem a Esdras, leia para nós a palavra, leia a lei para nós. E quando Esdras começa a ler, alguma coisa acontece. É como se um disjuntor ligasse dentro do coração daquele povo. E quando eles ouviram aquela palavra, eles olharam, preste atenção nisso, quando eles ouviram a palavra, quando Esdras começou a ler, e eles começaram a ouvir a lei, ouvir a palavra de Deus, alguma coisa se transformou dentro deles, eles olharam ao seu redor, olharam para a sua vida, para o seu procedimento, para a realidade deles ali que eles estavam vivendo, e viram que eles precisavam consertar muita coisa. Eles precisavam rever muitas coisas e consertar essas coisas. Então, a leitura da palavra deu a eles a convicção de que a vida deles precisava ser acertada. É isso que a santa palavra de Deus faz conosco. Por isso Isaías caiu aos pés do Senhor quando viu a sua santidade. Deus se revela para nós através da sua palavra. E não há como se achegar diante do Deus Santo sem que antes você abandone, né, tudo aquilo que não agrada a Deus. E, né, você vai ver aqui, se nós avançarmos um pouquinho, a partir do versículo 4. Tobias é expulso do templo. A santidade, ela é uma coisa que quando ela nasce no seu coração e quando você tem o desejo de buscá-la, como aquele povo teve, como foi despertado no coração deles o desejo de buscar santidade, você vai ver que ela abrange não apenas a sua vida espiritual, não apenas a sua vida dentro da igreja. Né? As pessoas tendem a pensar, a santidade, o viver santo é só dentro da igreja, mas não. Você vai ver que isso vai abrangendo todas as áreas da sua vida. Você não vai se conformar em que
isso não se espalhe para todas as áreas, para os seus relacionamentos, para os seus negócios, para o seu trabalho, para a sua vida familiar. Tudo, a santidade vai fazer parte de tudo e vai abranger tudo, né? E aqui nós vamos ver que esse compromisso que o povo teve com a santidade abrangeu várias áreas da vida, da comunidade, do relacionamento, da política de Israel, né? E aqui nós vamos ver Tobias sendo expulso do templo. Olha só. Antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este a câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas dos manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos de cereais, do vinho, do azeite, né, que ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuintes para os sacerdotes. Isso mesmo, Adriano. Olha só o versículo 6. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Neemias tinha voltado, lembrem? Lá no capítulo 1 nós estudamos o quê? Artaxerxes liberou Neemias, mas deu a ele um prazo. Deu a ele um tempo. Ele tinha que voltar. E Tobias, vocês já sabem que era um dos inimigos que fizeram de tudo para atrapalhar a obra. Fizeram de tudo para atrapalhar, para que a obra não andasse. E Eliasibe, um sacerdote, se aparentou com Tobias, ou seja, deve ter casado com algum parente, com uma parente de Tobias, ou com o filho, ou com a irmã de Tobias, mas se aparentou de Tobias e deu um quarto para Tobias no templo. Trouxe o inimigo para dentro de casa. Eliasibe vai trazer o inimigo para dentro de casa e vai lá onde se guardavam os utensílios, onde se guardavam os dízimos, as ofertas, e coloca Tobias lá. Faz um quartinho para Tobias, para que quando ele viesse a Jerusalém ficasse morando lá. Olha só o começo desses desvios. Neemias estava longe, tinha voltado para a Babilônia. E as coisas começaram a desandar, né? Foi dado a um estrangeiro e a um inimigo umas salas dentro do templo para que ele se hospedasse, né? E era o lugar do depósito das coisas santas. Quer dizer, o próprio templo ele foi usado de maneira incorreta. Isso significa que eles usaram o templo de maneira incorreta. E quando Neemias chega, né? Então, versículo 7. Então soube o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e do incenso. O que Neemias fez? Quando ele voltou, quando ele soube que Tobias estava morando dentro do templo, um quartinho lá, ele não perdeu tempo. Neemias foi lá, agarrou tudo que era de Tobias e jogou para fora. Meus irmãos, nós precisamos entender, isso significa o quê? Quando nós percebemos que alguma coisa que não agrade a Deus se infiltrou dentro da igreja, se infiltrou dentro da nossa casa, prestem atenção, se infiltrou dentro da nossa família, se infiltrou dentro do nosso coração, nós não devemos esperar, não devemos aguardar ou empurrar a situação com a barriga. Nós temos que tomar a atitude que Neemias tomou.
pegar, arrancar e jogar para fora. Mas, Bruno, como eu vou reconhecer essas coisas? Não tem outro jeito. Busca por santidade. Busca por santidade. E esta busca por santidade passa exclusivamente pelo estudo e o aprofundamento na palavra de Deus. Porque você vai saber identificar isso, vai saber arrancar isso e jogar fora. Neemias, ele chegou, ele não quis conversa. Ele não quis saber o que estava acontecendo, ele não quis saber quem foi que deu o cômodo, para que o cômodo estava servindo, o que Tobias estava fazendo lá. Ele pega tudo de Tobias e joga fora, vareja longe. E é isso que nós temos que fazer com o pecado. É isso que nós temos que fazer com as coisas que não agradam a Deus, jogar longe, botar tudo para fora. Tirar de dentro do nosso coração, tirar de dentro da nossa casa, tirar do meio da nossa família, jogar para fora das portas da igreja. E Neemias ordenou que todos os utensílios fossem recolocados nos seus lugares e reconsagrados para o serviço da casa de Deus. Lembre-se lá, nós vamos ver em 1 Crônicas 13, 9 e 10, que quando a Arca da Aliança foi usada de forma indevida por Uzá e Davi, o que Deus fez com Uzá? Exterminou na mesma hora. Meus irmãos, nós precisamos entender que um Deus santo exige de nós nada menos que a santidade. Mas, Bruno, como nós, sendo pecadores, podemos ser santos? Plenamente santos como Deus é? Jamais. Mas a nossa vida precisa ser uma busca por santidade. É preciso que Deus veja em nós o esforço, a busca constante. Isso significa que nós não vamos pecar? Não. Isso significa que nós não vamos cair, tropeçar? De forma alguma. Nós somos falhos, somos pecadores e temos muito que crescer. Mas Deus quer ver em nós a busca, a vontade, o desejo, um coração disposto a obedecer, um coração disposto. Porque Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus, sendo tão pecador. Sendo um homem que pecou tantas vezes, pecados gravíssimos. É que no coração dele ele tinha esse desejo, ele tinha essa busca, ele tinha essa ânsia, essa fome de buscar cada vez mais a Deus. Mas ele, assim como nós, era imperfeito. Mas Deus, meus irmãos, sabe que não há perfeição em nós. E o próprio Jesus Cristo diz, eu não vim atrás dos santos, porque os sãos, eles não precisam de médico, eu vim atrás dos doentes. Então nós precisamos viver uma vida de constante esforço, de constante busca por santidade. Ter um coração e viver de forma a sempre tentar agradar a Deus. Isso não, de forma nenhuma pode ser uma desculpa para que nós vivamos no pecado. Não. Porque nós não podemos tentar a Deus. Mas nós sabemos que durante o nosso trajeto, durante o nosso percurso, por algumas vezes nós vamos fraquejar sim. Mas o mesmo coração que tropeça é aquele que sabe que a sua esperança está em Deus. É aquele que busca de todo o coração ao seu Deus, a agradar ao seu Deus, a viver em santidade. E é isso que Deus vê em você. É isso que Ele vê em mim, é isso que Ele vê em nós. Esse coração de servo, que sabe, que entende, que depende completamente da misericórdia e da graça de Deus. Nós vamos ver também, meus irmãos, que versículo 10 ao versículo 14, restaurada a manutenção dos levitas. Os levitas, eles
não receberam o seu sustento enquanto Neemias esteve fora. Então eles foram embora, voltaram para suas casas. O que aconteceu? Se você olhar aí do versículo 10 ao versículo 14, você vai ver que o povo parou de dizimar. O povo parou de entregar os dízimos e as ofertas. Porque eram os dízimos e as ofertas do povo que mantinham o templo. Lembra que na quinta-feira passada nós falamos que os levitas, eles não tinham terras, eles não tinham herança, eles não tinham de onde tirar o seu sustento. Eles eram sustentados exatamente pelos dízimos e pelas ofertas que o povo levava ao templo. Mas só que quando Neemias saiu, o povo parou de levar. Olha só. Também soube, versículo 10, que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Houve uma falha aqui. Outro desvio que aconteceu, outra falha, foi que houve uma falha na entrega dos dízimos e das ofertas. E isso gerou uma confusão, porque os levitas não estavam recebendo ali o sustento, o templo estava desamparado, e cada um foi tentar, ver a vida. Não, nós não podemos ficar aqui passando fome. Cada um foi arrumar um emprego, foi trabalhar num campo, voltou cada um para sua cidade para ver se... E o templo ficou abandonado. Eles voltaram às suas terras e foram batalhar o pão de cada dia, porque não tinham mais o sustento. Agora preste atenção nisso. O que isso significa? Meus irmãos, quando não há o sustento na casa de Deus, significa que alguma coisa está errada na vida do povo. Isso é muito sério. Quando há falta de pão, quando há falta de sustento na igreja, é porque alguma coisa está errada na vida do povo. O povo primeiro colocou o Tobias para morar lá dentro, depois deixou de dar, de entregar os dízimos e as ofertas, o templo ficou ali abandonado, e Neemias vem e volta a colocar a coisa para funcionar, e trouxe os levitas de volta, reconsagrou aqueles levitas para que eles voltassem, para que o culto continuasse, para que a adoração ao Senhor continuasse, para que o templo voltasse a funcionar, expulsou Tobias e começou a colocar as coisas nos eixos de novo. Do versículo 15 ao 22, nós vamos ver que o povo também deixou de guardar o dia do sábado. Deixou de guardar o sábado, porque a lei requeria que o sábado fosse guardado. E isso foi um dos pecados que levaram o povo ao cativeiro. Porque, prestem atenção, meus irmãos, nós podemos colocar o povo de Israel, nós somos o Israel. Então, quando nós falamos do povo de Israel, nós entendemos o povo de Deus. Ele pecava, Deus vinha, repreendia, o povo voltava para os eixos por um tempo. Mas depois começava a acontecer o quê? Os desvios. Esses desvios. E por que isso acontece? Exatamente por causa do afastamento da palavra de Deus. Nós não falamos de Davi?
Preste atenção numa coisa que eu vou falar sobre Davi. Davi era um rei. Davi era um guerreiro. E na pior passagem da vida de Davi, na sua pior queda, que foi com Betseba, onde estava o exército de Israel? O exército de Israel estava na batalha. Lembram? O exército de Israel estava em guerra. E aonde Davi estava? No palácio. Onde era para ele estar? Era para Davi, o rei, estar à frente do seu exército. Estar no meio da batalha. Era para o rei Davi estar à frente. Mas ele não estava. Ele estava no palácio à toa. E estando no palácio à toa, ele abriu espaço para que Satanás entrasse. Ele vai ao telhado e vê Betseba. Se ele estivesse na frente de batalha, onde ele deveria estar, isso não teria acontecido. Meus irmãos, quando nós começamos a nos afastar de Deus, quando nós começamos a nos afastar do Deus Santo, de uma vida de santidade, de uma vida de compromisso, e nesse compromisso, entenda, o compromisso com a casa de Deus, com os dízimos, com as ofertas, com os trabalhos, com os cultos, nós começamos a abrir espaço para o pecado e para a queda inevitável. Davi, ao invés de estar onde ele deveria estar, à frente do seu exército, comandando os exércitos do Senhor, ele preferiu não ir. Estava em casa. E essa decisão custou caro. Porque um abismo foi chamando o outro, um pecado foi chamando o outro, né? Adultério, homicídio. Por quê? Por causa da sua negligência como rei. Por causa da sua negligência como servo de Deus. O povo estava caindo nesse erro de novo. O mesmo erro que havia levado eles para o cativeiro. Agora, na observância do sábado, primeiro profanaram o templo, usando o templo para coisas que não eram de Deus. Depois, deixaram de levar os dízimos e as ofertas, deixaram o templo, a casa de Deus, sem manutenção. E agora, profanaram o dia do Senhor. O dia do Senhor hoje, né, nós sabemos, é o domingo, depois da ressurreição de Cristo, no dia de domingo, né? E deve ser separado como o dia do Senhor. Deve ser separado como um dia voltado para o Senhor. Ah, Bruno, mas nós não podemos fazer nada nesse dia? Não estou dizendo isso. Nós não vamos fazer igual os adventistas fazem. Mas que Jesus, o próprio Jesus, curou no sábado. E fez várias curas no sábado. Mas é um dia que nós devemos separar, evitar ao máximo levar os nossos compromissos e os nossos afazeres para este dia. Né? É um dia de buscar santificação, de estar na presença de Deus. Mas nós colocamos tudo à frente de Deus. Tudo que você precisa fazer, domingo eu faço. Domingo eu não trabalho, domingo eu faço. Domingo eu faço. Tem 6 dias na semana para fazer. Tente adiantar. Deixa domingo para um dia de contemplação, para um dia de meditação, para um dia de consagração, para um dia de busca de santidade. E o povo estava profanando o sábado. A lei exigia que o dia de sábado fosse observado. E o povo não estava obedecendo. Aí o que Neemias manda fazer? Se você olhar aí, você vai ver que Neemias, os comerciantes entravam em Jerusalém, Neemias vai mandar que os portões de Jerusalém fossem fechados ao sábado. Quando chegava sexta-feira à noite, Neemias, fecha os portões, fecha tudo, ninguém entra. Só que os comerciantes ficavam ali,
nos portões, tentando vender uma coisinha para uma frestinha por cima do muro. Neemias, da mesma forma, vai dizer: se vocês continuarem aqui, eu vou prender e mandar matar todo mundo. Rapidinho eles foram embora. Se você olhar aqui, ó, versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Protestei, né? Aí nós vemos aqui Neemias fazendo o quê? Colocando de volta o povo no caminho da adoração, porque eles estavam se desviando. E na vida familiar também, né? Versículo 23 a 29. Condenação ao casamento misto. Muitos judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras, mulheres de fora. E nós vamos ver alguns exemplos na Escritura de que isso nunca deu certo. Um exemplo, rei Acabe se casou com Jezabel, olha o resultado que deu. Um outro exemplo que o próprio Neemias vai citar aqui é o exemplo do rei Salomão, que andava obediente na palavra de Deus, mas começou a se envolver com mulheres estrangeiras, né? E um dos filhos do sacerdote Joiada casou com mulheres moabitas e amonitas. O problema era que a lei, em Números 32, 23, diz claramente que a lei proíbe os sacerdotes de se casarem com estrangeiros. Mas, meus irmãos, por que Deus não queria que o sangue de Israel se misturasse? Por que isso era tão importante? Por que isso estava na lei? Muitas pessoas pegam esse texto para condenar hoje casamento misto. Sim, crente casando com não crente, entendeu? Mas uma das principais razões era não ser contaminado com aquelas religiões de Canaã, e outra era que o Messias viria da linhagem de Israel. A linhagem não podia se misturar. Ela tinha que se manter pura. E a vontade de Deus era que as pessoas se casassem com pessoas da mesma fé. Porque quase sempre o que acontece é que quando um crente casa com um não crente, é o não crente levar o crente para fora da igreja. Ah, Bruno, mas nem sempre é assim. Claro que não, mas a maioria das vezes é. Ou, mesmo que não leve, gera uma série de problemas, de conflitos, né? Conflitos familiares, porque o não crente nunca vai entender. Então, o crente vai ficar sempre dividido. Então, o Neemias aqui, olha só o que ele vai dizer. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias ele vai chegar a dar uma coça nos sacerdotes que fizeram isso. Uma coça. Né? E vai lembrar do pecado de Salomão. Né? Não constituiu Deus, né, rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras os fizeram cair em pecado. Afastaram Salomão do caminho de Deus. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal,
prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Meus irmãos, Sambalate era outro dos inimigos. Prestem atenção, Tobias tinha ganhado um quarto no templo. Sambalate, o outro inimigo, amigo de Tobias, o filho do sacerdote era casado, né? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. O povo estava voltando às velhas práticas, a fazer tudo o que levou eles ao cativeiro. E foi preciso que Neemias os lembrasse do seu compromisso com a santidade, a voltar para o caminho do Senhor. Neemias foi usado por Deus, meus irmãos, aqui não apenas para reconstruir os muros, isso é importante nós frisarmos, mas principalmente para reconstruir a vida religiosa do povo de Israel, despertando no coração do povo o compromisso com a santidade. Na verdade, o que aconteceu nos dias de Neemias foi um grande avivamento espiritual. E nós temos que entender também que a busca por santidade, ela não vai acontecer sozinho. Nós não conseguimos sozinhos. Não conseguimos sozinhos. Você não vai conseguir santidade sozinho. Olha como é que termina o capítulo 13, né? Versículo 31. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias, dízimos. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Por que Neemias falou assim? Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Aqui nós vamos ver uma oração de Neemias que vai revelar a sua dependência e necessidade da misericórdia de Deus. Nós só pela misericórdia de Deus nós conseguimos alcançar e conseguimos buscar a santidade, não por nós, pelo nosso próprio esforço. Pelo próprio esforço do homem, jamais. Mas é através da misericórdia, da maravilhosa graça de Deus que nós somos capacitados para buscar essa santidade. Neemias, aqui no final do livro, ele vai lembrar: Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Sozinho eu não posso. Desde o começo ele diz: foi Deus que nos capacitou, foi Deus que esteve à frente, foi Deus que nos guiou, foi Deus que nos orientou. Sem o Senhor este muro não teria sido concluído. E agora no final ele vai dizer, quando ele luta aqui até fisicamente, até dando uma coça no povo, no final ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Eu não consigo sozinho, eu não consigo só. É um clamor aqui por um avivamento, por consagração. E Neemias, ele conseguiu promover uma reforma religiosa, ele colocou em ordem a casa de Deus. Meu irmão presbítero Antônio, boa noite, né? Ele vai, no versículo 30, você vai ler: limpei-os, pois, de toda estrangeirice, designei o serviço dos sacerdotes e do levita, cada um no seu mistério. Ele vai colocar as coisas em ordem. Ele vai colocar as coisas nos seus lugares. Somente, meus irmãos, através da misericórdia de Deus, e isso que nós vamos ver aqui e aprender nesse finalzinho aqui, somente pela misericórdia de Deus é possível que nós vivamos uma vida de compromisso e santidade. Somente por isso. É por isso que em Lamentações 3:22, Jeremias vai dizer: as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos.
A misericórdia de Deus, meus irmãos, é a causa de nós não sermos consumidos. Somente pela misericórdia, pela maravilhosa graça de Deus, nós conseguimos esta busca para alcançar a santidade. Porque Deus é misericordioso e Ele nos capacita. E nós precisamos estar sempre pedindo forças a Deus, buscando do Senhor esta força. Então nós vemos aqui neste final, no encerramento do capítulo, do livro de Neemias, que é preciso que nós estejamos vigilantes, sempre buscando a santidade, porque os desvios acontecem. E somente aqueles que estão no caminho do Senhor, mergulhados na sua palavra, nessa busca por santidade, vão saber identificar esses desvios e fazer como Neemias fez com as coisas de Tobias. Eu achei isso muito interessante. Arrancar essas coisas e jogar para fora do templo. Templo. Não é apenas as pedras ali, o prédio. Nós somos o templo. E se alguma coisa que não agrada a Deus está dentro de nós, quando nós buscamos uma vida de santidade e quando nós buscamos a orientação de Deus na sua palavra, nós também vamos arrancar isso de nós e colocar para fora e reconsagrar as nossas vidas ao Senhor, assim como Neemias reconsagrou o templo e os seus utensílios para a obra depois que expulsou Tobias de lá. Bem, meus irmãos, era isso. Espero que tenha ficado bem entendido. Nós somos aí ricamente abençoados pelo livro de Neemias, pela história de Neemias, e as 3 palavras do livro de Neemias são o nosso tema deste ano: oração, trabalho e fé. Esses 3 pontos que aí são o nosso tema deste ano, as 3 palavrinhas: oração, trabalho e fé. Que tenha sido proveitoso esse estudo do livro de Neemias, foi muito proveitoso para mim, muito edificante, edificante para todos nós. E a partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar a carta aos Hebreus. Já comece se preparando, leia o capítulo 1 de Hebreus. Você que já faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, o que você tiver dúvida, manda a dúvida para lá, ou para mim, pessoalmente, no meu WhatsApp, ou para o direct aqui do IPB Praça. Você manda o direct, eu vou dar uma olhadinha lá, nós vamos anotar as perguntas, as dúvidas, e no dia do estudo nós trazemos, respondendo aí e estudando, para que todos nós sejamos aí abençoados, com o estudo da carta aos Hebreus, que é uma carta maravilhosa. Bem, meus irmãos, fiquem com Deus, tenham todos um restante aí de semana abençoado. Lembrando que domingo nós temos as nossas programações, a nossa igreja está aí atuante, tudo funcionando, mesmo durante essa pandemia. E nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, às 10 da manhã, escola dos adolescentes com a nosso irmão Luizinho, dos jovens com a nossa irmã Luana, e à noite, às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Tenham todos um restante de semana abençoado. Fiquem com Deus, Até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus.